a gente compreendeu muito cedo que ia ser preciso parar de dançar e começar a plantar. Mas aí a gente se deu conta que não sabia muito bem sobre as plantas, para além do o que as plantas fazem, o que elas podem produzir para a gente não sabia de fato como era a vida delas, como elas se imaginavam, se elas amavam ou não. E aí a gente resolveu que ia ser preciso pesquisar um pouco mais para entender como as plantas vivem. E a gente chegou nesse livro muito legal, que é um livro meio dos anos 70, que chama A Vida Secreta das Plantas, dessa dupla aqui. E é muito legal porque tem um documentário também feito sobre esse livro, um documentário com uma trilha sonora do Stevie Wonder, que é super boa. E lá nesse livro já tem a informação que ajudou a gente a começar a trabalhar, que esse dogma, é um dogma que é aristotélico, de que as plantas têm alma, mas não têm sensações, é um dogma que atravessa toda a Idade Média e ele perdura até o século XVII, XVIII. E aí no século XVIII tem um cara que chama Carl von Linné, ele é um pioneiro da botânica moderna. E o Carl von Linné, ele declara que as plantas elas só diferem dos bichos, do homem, pela falta de movimento. Que é um conceito que fica muito forte nesse período e ele só vai ser derrubado um pouco depois por alguém que a gente conhece mais por nome, que é o Charles Darwin, é um botânico do século XIX. E aí, no início do século XX, tem um biólogo vienense muito talentoso, com o nome gaulês, né? O nome dele era Raoul Francais. E aí o Raoul Francais ele lança uma ideia que era completamente chocante para os filósofos da natureza do tempo dele, de que as plantas se movem, né? Elas não são paradas. E segundo ele, que as plantas movem os seus corpos com uma liberdade, com um desembaraço, uma graça, que são tão grandes quanto o do ser humano ou o do bicho mais capacitado, né, de uma onça, que a gente sabe que se move muito bem. E aí a questão para o Raul Francais é que nós, humanos, a gente só não aprecia isso pelo fato de que as plantas se movem num tempo muito mais lento do que o nosso. Segundo o Francais, as raízes das plantas, elas escavam a terra, os brotos, as vergôntias, eles giram em círculos que são totalmente definidos. As folhas, as flores, elas vergam, elas tremem. Tem uma série de movimentos que estão acontecendo o tempo todo, que são coreografados de acordo com as necessidades das plantas, e que é só porque a gente não se dá o trabalho de observá-las é que a gente julga que as plantas são desprovidas de movimentos, de sensações. Segundo o Francais, as plantas elas são mesmo capazes de intenção, de desejar. O que significa que longe delas levarem uma existência inerte, como se elas não se afetassem por nada, esses seres vegetais, aquilo que os antigos helenos chamavam por botané, esses seres eles percebem, eles reagem ao que acontece no ambiente com um nível de sofisticação que ultrapassa em muito o nosso. São seres que parecem capazes de reconhecer, de perseguir aquilo que eles estão desejando de maneiras tão intrigantes quanto as maiores criações literárias. Se a gente pensar num Dostoiévski, num Victor Hugo, a gente tem a impressão que, na verdade, as plantas têm um nível de desejo e intencionalidade muito maior do que aquelas personagens retratadas nos livros. No entender do Francais ainda, por reagir com tal precisão, com tal presteza e com tal diversidade no mundo exterior, as plantas devem ter algum meio de se comunicar com esse nosso mundo humano. Né? Alguma coisa que fosse comparável ou mesmo superior aos nossos 5 sentidos.
E é uma pena mesmo que elas tenham sido vistas quase que universalmente como autômatos insensíveis. As plantas agora, a partir do francês, elas podem ser consideradas como capazes de estabelecer distinção entre coisas que são invisíveis ou inaudíveis para a gente. Sons que são inaudíveis para a gente, cores que correspondem aos comprimentos de onda do infravermelho, do ultravioleta, coisas que a nossa visão não consegue captar. E seriam, inclusive, isso para a gente que mora em apartamento é especialmente importante, as plantas seriam muito sensíveis à frequência da televisão, né, que é aquele barulho que a gente consegue reconhecer só quando a televisão desliga, né, só na ausência dela que a gente percebe que tinha algo acontecendo no nosso ouvido. E que para as plantas isso é mesmo muito forte. Seguindo um pouco, já chegando em meados do século XX, né, a gente estava no comecinho do XX, agora indo para frente, tem um dado muito interessante nesse livro que a gente encontrou, que é sobre um pesquisador na Califórnia, que ele liga duas plantas ao mesmo medidor. E aí ele arranca uma folha de uma delas. Aí a outra planta, ela reage ao dano causado à companheira, como é de se esperar, elas estavam conectadas. Só que a planta que reage só faz isso quando o pesquisador, o humano, concentra a atenção dele sobre ela. Se ele arrancava uma folha da primeira planta e ignorava a segunda, a resposta da segunda não vinha. De certa forma, era como se ele e essa segunda planta fossem amantes num banco de praça, completamente alheios aos passantes até que a atenção de um deles se desviasse do outro. E aí, nesse experimento da Califórnia, ele descobre que uma planta pode ser despertada da sonolência para a sensitividade, mas apenas caso ele, enquanto humano, abrisse mão do estado normal de consciência e recorresse ao que parecia ser uma parte quase extraconsciente da mente, focalizando o desejo exato de que aquela planta, como se tivesse sido abençoada por um crescimento saudável, fosse feliz, se sentisse amada. Mas as experiências com plantas podem ser altamente perigosas para aquelas pessoas que não têm a capacidade necessária para alterar seus estados de consciência. O que significa que só quem esteja gozando de plena saúde física, de perfeita saúde mental e espiritual, pode se envolver nesse nível com plantas. E aí, seguindo um pouco mais, tem um outro experimento, que aí é de um cientista indiano. Eu vou falar o nome dele em português, porque eu não sei como se pronuncia corretamente. Esse cientista chama Jagadish Chandra Bose. E o Bose contraria uma crença que era generalizada, e que ainda é, de certa forma, né, de que as plantas necessitam de quantidades ilimitadas de dióxido de carbono. E o que ele descobre é que, em excesso, esse gás chegava a sufocar as plantas, mas que elas podiam ser revitalizadas, como animais, com oxigênio. E assim como os seres humanos, né, nós que somos animais, as plantas elas se intoxicavam com doses de gin, de uísque, bebiam cachaça, elas cambaleavam um pouco breacas, às vezes desmaiavam num canto e aí, eventualmente, elas voltavam para o estado normal, mas obviamente com sintomas muito claros de ressaca que demoravam dias para passar. E essas descobertas do Bose, junto com assim, centenas de outros dados que estão no livro, elas foram publicadas em 2 volumes, que são os volumes bem compactos, e um em 1906 e outro em 1907. E eu queria citar uma certa síntese que o Bose faz da filosofia científica dele. Então, abro aspas. Há alguma relação possível entre a nossa própria vida e o mundo das plantas? A questão não é de especulação, mas sim de demonstração real por algum método que seja irrefutável. Para tanto,
é fundamental nos livrarmos de todas as nossas ideias pré-concebidas, a maioria das quais acaba por se revelar absolutamente sem base e contrária aos fatos. Convém que o apelo final seja feito diretamente à planta, e não se deve aceitar uma só evidência que não traga a sua própria assinatura, a da planta. Fecha aspas. E lá nos anos 70, na União Soviética, milhões de leitores tomaram conhecimento dessa ideia de que as plantas comunicam seus sentimentos em outubro de 1970, quando o Pravda era o nome dado para o jornal que circulava lá na época. O Pravda publica um artigo intitulado O que as plantas nos dizem. Nesse artigo, o órgão oficial do Partido Comunista declara, abro aspas novamente, as plantas falam, chegam mesmo a gritar. A impressão de que elas se submetem às desgraças e suportam a dor e a exploração em silêncio é apenas aparente. Fecha aspas. E aí quando a gente leu isso, a gente ficou muito impressionado e acabou se lembrando das palavras de um horticultor que ficou mais conhecido por ter dado nome a uma batata mais escura. Ele chamava Luther Burbach, e Burbach virou o nome dessa batata. Cito o Luther. Nesse mundo, a coisa viva mais renitente, mais difícil de se dobrar, depois de adquirir certos hábitos, é uma planta. Lembre que essa planta preservou a sua individualidade através de várias eras. Talvez esteja entre aquelas cujo passado remonta às próprias rochas. Não é de supor que, depois de tantas e tantas eras de repetição, a planta tenha adquirido uma vontade, se é essa a palavra, de tenacidade ímpar. Um pouco no mesmo período, na verdade um pouco antes, em 1960, tem um outro cara que chama T.C. Singh, vou chamar só de Singh, que é o último nome dele, e ele era chefe do departamento de botânica na Universidade de Annamalai, que fica ao sul da cidade de Madras. E o Singh, ele cogitava se o som, em prescrições metódicas, não poderia favorecer lavouras, levar a colheitas mais abundantes. E aí, entre os anos de 1960 e 1963, usando uma vitrola em um alto-falante, ele irradiou a Charuquese raga para 6 arrozais em diferentes fases de crescimento. E ele obteve colheitas entre 25% e 60% mais altas, e isso foi inequívoco do que a média regional. Inclusive, além disso, ele foi também capaz de levar musicalmente o amendoim e o fumo a darem 50% mais do que o normal. Um pouco mais tarde, o Singh ele relataria ainda outra proeza. Só ao executar o mais antigo estilo de dança da Índia, o Bharatanatyam, sem acompanhamento musical e sem penduricalhos nos tornozelos, um grupo de moças conseguiu acelerar extraordinariamente o crescimento das margaridas, dos cravos de defunto e das petúnias, levando a um florescimento 2 semanas antes das plantas referenciais. E é um fato que foi atribuído puramente à transmissão pela terra dos passos de dança. E tentando já finalizar, chegando já nos nossos dias, para não ficar uma conversa muito longa, a gente pode pensar que hoje em dia a gente já sabe tudo sobre esses organismos tão importantes para a sobrevivência, da humanidade. A gente está aqui falando sobre elas como se já tivesse compreendido tudo.
mas é muito pelo contrário, né? Só em 2015, 5 anos atrás, foram descobertas 2.034 novas espécies de plantas. E não é que são umas plantinhas microscópicas que ninguém estava vendo, que os botânicos não perceberam. Só para dar um exemplo, uma dessas plantas, chamada Gilbertioendron maximum, é uma árvore endêmica na floresta tropical do Gabão. Ela tem cerca de 45 metros e um tronco que pode atingir 1,5 metro de diâmetro, além de ter uma massa de mais de 100 toneladas. E 2015 não foi um caso excepcional. Só na última década, o número de novas espécies descritas ultrapassou 2.000 por ano. É sempre um negócio muito bom pesquisar novas plantas, porque a gente nunca sabe o que a gente vai descobrir. Na verdade, poderia ser um negócio muito bom mesmo se a gente começasse a usar as plantas, não só pelo que elas produzem, mas pelo que elas podem nos ensinar. Porque, de fato, elas são um modelo de humanidade. Dos materiais, à autonomia energética, da resistência que elas têm, até as estratégias adaptativas que elas propõem. As plantas encontraram desde tempos imemoriais as melhores soluções para a maioria dos problemas que ainda afligem nós até hoje. Talvez a gente só tivesse que saber como e onde procurar. Entre 400 milhões e 1 bilhão de anos atrás, se a gente parar para pensar, ao contrário dos animais, da gente, seres que escolheram se mexer para encontrar alimento, alguma coisa que era indispensável para a gente viver, as plantas tomaram uma decisão totalmente oposta no sentido evolutivo. Elas preferiram não se mover, obtendo do sol tudo que fosse energia necessária para sobreviver e adaptando o próprio corpo à predação e a inúmeras outras restrições que eram decorrentes do fato delas estarem completamente enraizadas e presas no solo. É uma decisão que não é nada fácil. Só se a gente tentar pensar como é complicado permanecer vivo em um ambiente que seja hostil a gente. E ainda mais incapaz de se mover. Imaginem só, eu, vocês que estão vendo, se a gente fosse uma planta cercada de insetos, de animais herbívoros, de predadores de todas as espécies e não conseguir fugir. A única maneira de sobreviver é ser indestrutível. Ser constituída de forma inteiramente diferente de um animal. Ser uma planta. Ficar parada. Ficar parado. Ficar parade. Não tá em lugar nenhum. Não conseguir se mexer. Só resistir. Ficar lá. 1 mês. 5 meses. 10 anos. A vida inteira. Gastar o resto de uma vida em lugares completamente novos. Desistir dos livros. Queimar tudo que se começou. Ir para países nos quais você jamais vai conseguir falar a língua. Se proteger contra toda palavra explicável. Se manter em silêncio. Em silêncio e respirando. Respirar o incompreensível. Ser planta. Eu não odeio o que eu aprendi.
Eu odeio ter que viver dentro daquilo que eu aprendi. Daqui 1 ano eu estarei vendo a mesma paisagem, mas com mais mundo e menos casa, mais calma, quieta. Distante, o lindo jardim, se conseguir pagar o aluguel. Daqui 15 anos eu verei um pouco mais de praia. Um pouco mais de mundo, um pouco mais de vacas, uma cidade desconhecida, emoldurada pela janela de um hotel. Prédios e mais prédios e mais prédios da janela do meu AP. Em 50 anos eu vou ver mais bichos, o mar, a natureza, um tornado, uma festa de céu, um filme antigo em preto e branco, minhas mãos enrugadas,
Olá, a gente está começando aqui a live. Esse é sempre um primeiro teste de som para ver se está tudo certo, tanto no Meets quanto no YouTube. Então, pessoal do YouTube que está vendo por aí ou que está aqui conversando, vejam se está tudo certo de som, se não, deem um toque para a gente tentar se organizar aqui. Tá legal? Tudo certo aqui, tanto um quanto no outro. Ah, então ótimo. Alguém falou, eu não sei muito bem quem, mas agradeço. Bom, oi, Olá, eu sou o Renan eu sou a Carolina. e nós somos diretores do Polo de Produção Perfil Iguana, que é um polo de produção em dança contemporânea, performance e coisas próximas e afins. Acho que antes de tudo a gente queria agradecer a todas e todos que compartilharam dessa meia horinha com a gente de experimentação de material. Essa experimentação faz parte de um projeto de pesquisa chamado Reconhecer e Perseguir. A Mariana Alencar escreveu, gente, está dando retorno, tem um cânon de voz, tá? Peraí. Então vamos pausar tudo e ver o que era uma preocupação que eu tinha, mas que na semana que vem deu tudo certo. Vamos ver o que aconteceu. Semana passada, no caso. Vamos ver. Então vamos dar um tempinho. Se estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Meet, dá retorno mesmo, viu? Tem que cancelar um dos dois. Alexandre, tem que cancelar um dos dois? Tá. Não, quem está assistindo, viu? Quem está assistindo. Sim. Se estivesse acompanhando pelos dois meios, tem que cancelar um para poder escutar, senão dá retorno mesmo. Então, ó, a dica do Alexandre que assisti por um dos dois e eu diminuí um pouco o mic do Google Meets nosso, então talvez isso ajude também um pouco. Então, vou recomeçar e a gente vê se vai dar certo. Avisem, por favor. Enfim, a gente está nesse projeto de pesquisa que chama Reconhecer e Perseguir. Projeto que tem o apoio do PROAC, né, de produção em dança. E a gente começou o processo em janeiro, e aí teve a pandemia, e agora a gente está seguindo um pouco nesse novo formato. A Suyá escreveu que ainda está dando. Suyá, você está com... Ainda está aqui curioso, gente, porque foi o mesmo processo da semana passada. Deixa eu ver um segundo. Deixa eu ver pelo YouTube se a gente consegue fazer algum esquema mais esperto. Esses mistérios do computador. Sim, ainda está com retorno. Eu acho que talvez o melhor fosse a gente não escolher um dos dois meios para ouvir, porque aí eu consigo cancelar o som da transmissão do YouTube e depois a gente usa só a versão gravada. Acho que é mais seguro. Pessoal, deixa eu escrever aqui para o pessoal do YouTube que a gente vai fazer a conversa só pelo Meets. Então, agora a gente fazendo um teste só com o som do Meets. O pessoal que está no Meet com a gente está conseguindo ouvir agora sem retorno? Nossa, parece que rolou. Parece que rolou. Então, vamos lá, a gente segue a conversa por aqui. As pessoas vão ver uma versão meio mímica no YouTube, mas pelo menos elas conseguem acessar o link que vai seguir aberto.
A Clarissa falou que pra gente tá ok ser retorno tanto no Google quanto no YouTube, tudo bem, mas agora a gente segue a vida, obrigado, claro, para não alongar muito, né? Eu acho que é o início da conversa. E aí a gente agora está fazendo a segunda dessas lives, né? A gente fez uma primeira na semana passada, que era uma outra versão desse mesmo material. A gente quis fazer duas configurações diferentes para experimentar mesmo, porque a gente está entendendo isso bem como uma experimentação aberta, né? Como processo de pesquisa mesmo, né? Porque o projeto inicial era para a gente criar um trabalho, uma performance ao vivo, e aí com a pandemia a gente teve que readaptar ele, então a gente teve um tempo mesmo de entender o que seria essa proposta de um trabalho para esse momento, né? A gente ainda vai realizar essa performance no ano que vem. Figuinhas. Mas nesse momento a gente está resolvendo ela nesse formato live e com alguns vídeos que a gente está gravando que no futuro vão para um site que depois a gente divulga, que deve ser aberto em outubro. E, enfim, é um projeto de pesquisa que partiu inicialmente de um documentário do Hermann Farok, que é um cineasta alemão, por isso que tem esse título, que é o mesmo título do filme dele, que chama Reconhecer e Perseguir, mas muito cedo a gente deu uma guinada no projeto, bastante influenciados pela entrada da Cacá no mundo da permacultura, e por isso que as plantas estão aqui protagonizando o trabalho. Sim. E a gente queria mesmo usar esse tempinho, assim, a gente quer que a conversa tenha no máximo meia hora, para não alongar muito, mas a gente queria ouvir um pouco de impressões, como é mesmo uma primeira experimentação do material, saber o que vocês acharam, se tem comentários, desejos, lembranças ou o que vier na cabeça. Acho que seria isso, né? Sim. Se tiverem desejo que a gente fale mais, né, dúvidas, questões e tal, também podem colocar, mas a gente queria muito ouvir vocês. A gente teve uma Suyá que apareceu, sorriu. Opa. As pessoas que bom, comecei... agora vocês estão abrindo e aparecendo. Eu comecei a falar e aí... Fala, Carla, desculpa. Não, é que eu comecei a falar e eu percebi que eu estava com o microfone desligado. Estava aqui eu já falando, aí eu saquei que não estava acontecendo muito. Bom, em relação à semana passada e essa, né, pensando assim, eu lembro que semana passada abria com o Renan sentado lendo, né, era a imagem do Renan lendo. E aí eu também não sei, assim, se é porque semana passada eu cheguei em casa correndo, então estava meio afobada, assim, mas eu sinto que hoje essa imagem, né, da planta com a camada do papelão e aquele buraco, né, por onde a gente via várias imagens, eu acabei conseguindo prestar mais atenção no que era falado, sabe? Parece que o tempo das imagens irem se formando, para mim, fez bastante sentido, sabe? E aí eu não sei também, porque eu também vi aquela live do Rê, que estava falando no MASP, que falava sobre os corpos que não estão, não sei nem se expostos, né? Mas não estão, assim, protagonistas, assim, né? Da obra, assim. E aí eu fiquei pirando nisso, sabe? Dessa camada, assim, a planta, a camada de papelão, o buraco, as várias imagens, o corpo do outro, eu sei, mas que eu não vejo muito bem, e mesmo quando aparece é apenas um recorte, e aí também isso é uma dança, né? A gente não vê o movimento, como é que, enfim, não sei, eu gostei bastante hoje, sabe? E queria também que talvez vocês falassem um pouco mais disso, assim, de como é que vocês estavam entendendo essa construção. Como que a gente fala? Acho que você pode começar, porque você foi montando a... Tá. É
bom ouvir isso, Carla, porque o que aconteceu foi, a gente teve que se adaptar para esse novo contexto, como acho que todas e todos por aqui. E aí eu fui meio a tentar entender como funciona essa coisa de live, streaming. A Laura, que é a nossa iluminadora do projeto, que está aqui no vídeo com a Clarissa, ajudou super. A Cacá e a Bruna, que também fazem parte da equipe na parte de vídeo, também colaboraram, porque é um mundo completamente novo, né? E a gente, de fato, não queria que tivesse essa dimensão que agora a gente está submetido, que é o retângulo com a cara no meio deformada, com as paredes fazendo assim. Né, que é um certo enquadramento padrão da tela do notebook, nem do computador, né, muito específico. E aí a primeira etapa dessa descoberta foi entender esses programas, e foi a live da semana passada, que tinha a ver com uma composição, justaposição e colagem de superfície de imagem digitalizada do computador, né? Então, põe uma imagem fechada em PNG, que tem transparência na frente de um vídeo, junto com algo que está sendo falado na hora, assim, você compõe mesmo lá no programa. E eu estava lá meio brincando, descobrindo, a gente estava meio... Acho que falando cronologicamente, foram as primeiras experimentações que a gente fez, né? Principalmente o Rê, que foi a pessoa que foi mexendo, aprendendo a mexer nesses programas, no OBS. Foram as primeiras investigações de como colocar o trabalho em relação com esse novo formato, né? Exatamente. E interessados bastante nessa coisa desse buraco, né? De olhar pelo buraco, porque coreograficamente a gente estava e ainda está pesquisando a ação de cavar um buraco num grande chão de tecido. É isso que a gente quer para o trabalho ao vivo, por enquanto. Mas a gente estava pensando em como, então, fazer desse buraco, que é a webcam, né, que é essa superfície da tela do computador, um buraco no qual você pudesse ver além, né, outras coisas. Por isso que nos 2 dias a gente está trabalhando um pouco com essa coisa do buraco. Só que aí, um pouco depois dessas descobertas, aí veio a coisa de conseguir transmitir ao vivo com uma câmera boa e não com essa câmera do computador, né? Você ter um ajuste de foco, você ter distância, e aí a gente chegou nisso que na verdade é muito simples, que é botar um papelão furado e uma planta que está aqui em casa meio nascendo, meio morrendo, para ser a primeira... A protagonista. Exatamente, onde está o foco. Tanto que tudo que a gente vê no fundo está desfocado, né? E sei lá, pessoalmente eu tenho mais apreço por essa versão de hoje, eu acho que eu gosto de ouvir, Carla, que dá para ouvir um pouco mais. A Carla escreveu, a planta é a que eu lidei. Exatamente, Carla. Então tem um pouco isso, assim, de que eu acho que é mais simples, mas, por outro lado, tinha uma preocupação muito grande nossa de não conseguir segurar a atenção nessa superfície que é tão dispersa da internet. Eu sinto que a da semana passada é um pouco mais... Ela pede pela atenção, né? Ela começa com Vivaldi, ela tem uma coisa de imagem mudando o tempo inteiro, e dessa vez ela é um pouco mais meditativa, né? Eu acho que na primeira a gente tinha essa preocupação, inclusive, né? Além de ser o começo da experimentação com essas novas ferramentas, nesse novo meio, também tinha uma preocupação nossa do que era colocar o nosso trabalho nesse lugar, né? Para ser visto via uma tela de um computador e tal. E eu acho que a gente foi, conforme o Rê, principalmente, foi entendendo esses mecanismos todos, acho que a gente foi voltando um pouco para coisas que são valiosas para a gente no nosso modo de produzir, na estética dos nossos trabalhos, né? A gente foi voltando um pouco para a gente, assim, para o nosso... E aí é legal ouvir da Carla, né, que isso interessou mais, ou tanto quanto ela, porque para a gente também a gente tem, acho que, um interesse mais por esse tipo de produção de imagem também. Sim, sim. Mas era um mistério se ia rolar ou não. E a Mariana escreveu que a gente está dando spoiler ao contrário, que a gente está falando do vídeo da semana passada que ela não viu, mas a gente vai, por conta dessa finalização do projeto, abrir um site do Perfil Iguana pela primeira vez, com todos os materiais que o site deveria ter, tudo mais, e além dos vídeos de finalização do projeto, as 2 lives vão estar lá, com as conversas, tudo mais.
Então, vai aparecer também. Mas, de toda forma, é isso. A gente sente que tem um passo, por isso que a gente quis que essa fosse a segunda, assim. Porque ela, cronologicamente mesmo, tem uma decantada em relação à semana passada. Mesmo no fim, que eu acho que essa ação minha de tirar a roupa, ficar parado, tem um silêncio que é um pouco maior antes de entrar a música final, tem um pouco mais de respiro, parece. Eu acho que mesmo isso, né, da gente colocar menos os nossos rostos, né, nessa segunda versão da live, também tem a ver com o nosso trabalho muito, né? E na primeira versão a gente ainda tinha alguma preocupação disso, tá? Né, dessa relação face a face via câmera, né? Sim. Um pouco. A Mariana escreveu algo, vamos abrir aqui para ler na íntegra. Tem várias coisas. Mariana Alencar. Eu achei muito legal, sou amante das plantinhas e me senti bastante imersa, principalmente na segunda parte. Acho que essa sobreposição ficou muito interessante, muito condizente. Mariana, se quiser escrever, o que você está entendendo como segunda parte? A segunda parte hoje, a live, ou a segunda metade desse vídeo? Só porque acho que isso é importante para a gente também pensar em dramaturgia e tudo mais. Pois se puder escrever para a gente. Porque eu não sei, eu não consigo um pouco reconhecer uma primeira... Uma separação de duas partes, né? Então é legal ela ter colocado isso. Talvez entre o momento dos vídeos e o momento que começa a aparecer mais a gente. Mas não sei. Fala pra gente, Mariana. E Carla escreveu, foi ótimo ver pernas, só vemos rostos pelo recorte da internet. É meio... A segunda parte do... Bom, deixa eu primeiro responder a Carla, depois eu leio a Mariana. Isso, eu acho que é uma necessidade, né, Carla, para que esses dispositivos foram criados, né? Assim, mesmo para que pessoas consigam se ver e se falar, para além do telefone, né? Para a conferência. E aí penso que talvez tenho cada vez pensado isso, assim, né? Que é nosso desafio enquanto produtores de arte, de algum tipo de sensibilidade, ver como que a gente torce um pouco a ferramenta. E nesse sentido, eu acho que, curiosamente, o Harun Farok volta pra gente, assim, porque o Harun Farok era um cineasta muito focado em documentário, mas que estava sempre muito nesse do tipo, vamos pegar a ferramenta que a gente acha que não nos diz respeito, ou que a gente diz que faz parte do outro, e coloca pra gente, né, e traz pra gente de volta, e faz outro uso dela. Eu não sei se a gente ainda chegou nesse ponto, mas acho que a gente está experimentando nesse sentido, né. E a Mariana agora respondeu. Que a segunda parte do vídeo para ela é a música com as telas coloridas, a tela colorida passando. Sim. É curioso porque é uma parte mais curtinha, mas que muda muito, não é verdade? Curioso, na minha cabeça isso é meio um fim, mas é muito diferente de todo o resto, né, Cacá? Sim, então, nesse momento. Acho que, inclusive, entrar uma canção, né? É muito outro lugar, assim. A coisa da canção foi 45 do segundo tempo de entrada, porque a gente produziu essas 3 músicas, que foi todo um processo que é contado das etapas da música, que você vai explicar melhor do que eu. A gente enviou perguntas para as pessoas todas que estão envolvidas no projeto e para amigos. Perguntas para as pessoas imaginarem o que elas estariam comendo, que paisagem elas estariam vendo daqui 1 ano, daqui 15 anos, daqui 50 anos, né? Um pouco esse exercício de projetar um futuro para coisas muito corriqueiras, né? Aí essas respostas vieram para a gente, o Arthur Kohn, que é nosso dramaturgo no projeto, organizou as letras dessas músicas a partir dessas respostas, e a Paula Mirran, que também é uma parceira, amigona nossa, musicou. Foi isso. A gente acabou com 3 músicas e essa da paisagem parecia que tinha a ver com esse contexto da live, né, disso que é muito plano, e a gente resolveu colocar ela no fim, estava um fim um pouco estranho,
essa frase final, né? Eu não odeio o que eu aprendi, eu odeio ter que morar, que viver naquilo que eu aprendi. Estava muito seco. E parece que foi uma entrada feliz, sinto. Ou pelo menos alguma janela, né? Abrindo para algum lugar. Total. A Mari escreveu... Deixa eu... Ixi, agora estão vários. Então, peraí, vamos ler primeiro da Mariana, a gente lê depois da Yolanda. Vamos lá. Lê alto? Acho sim. Adoro ver o trabalho de vocês, porque sempre fico com algumas sensações muito interessantes, como se vocês utilizassem coisas muito simples e falassem do mundo todo. Digo que parece, porque sei que é muito trabalho, referência e tudo mais. E ela continua embaixo, né? Como se tivessem pegado um papelão ali, uma planta, falassem o que vem à cabeça e pronto. Mas daí pronto, resultam nessas frases, temas que vão abarcar o mundo. Eu acho que esse trabalho, ele tem sido por uma questão dessa circunstância, né, quarentenística, um misto dessas duas coisas que a Mari coloca, né, porque é isso, a gente começou o processo em janeiro, né, começou a experimentar praticamente coisas em janeiro, e pouquíssimo tempo depois a gente se viu impedidos de ir para uma sala de ensaio, trabalhar, ver todas as pessoas da equipe, né, trocar com elas. Então a gente foi mesmo, a gente foi dando sequência para a pesquisa a partir do que a gente tinha em casa. Foi bem esse chão que o Renan fala, né, que a gente construiu com tecidos e muitos materiais. Ele já era um desejo, mas ele foi virando um chão de materiais que o Renan tinha aqui na casa dele, onde a gente estava ensaiando, né, se encontrando uma vez na semana para trabalhar. E eu acho que é um misto disso com todas as discussões, as coisas que a gente vai buscando de leitura, de referências. Acho que é uma mistura mesmo, foi bem uma mistura disso tudo. Mas eu acho que a Mariana também coloca isso, acho que a gente já teve outras conversas a respeito. Eu tenho sempre a impressão que é importante, uma imagem meio, pode ser um pouco tosca, mas no nosso universo plantas e derivados, a imagem da cebola eu acho que ela é meio boa, porque tem uma coisa de camada, assim, que você entender o trabalho como você consegue mesmo tirando, né, as camadas, no sentido de que eu tenho cada vez mais me incomodado com o trabalho que joga referência na cara, sabe? Olha só isso aqui que tem, olha só o que a gente pesquisou, olha só como a gente... eu sinto que sim, a gente pesquisa muito, tem um trabalho gigantesco atrás disso, mas tem alguma camada inicial do trabalho, tem alguma porta de entrada que, sei lá, às vezes eu chamo de generosidade, eu não sei se é um bom termo, mas que é esse... Tipo, gente, no final das contas, é só uma planta, é só um papelão e é só fazer umas coisas mesmo. Porque passa por isso, assim, no nosso, acho que mesmo no nosso método de pesquisa, que é ir para... Joga umas coisas na sala de ensaio, um bando de material, experimenta e vê na onde isso dá. Ele tem alguma coisa acho que de intuição, de tentativa e erro. E aí, cada vez mais, eu acho que a gente tem tentado jogar isso para o trabalho, porque o trabalho já tem uma carga que é hermética, que é um pouco fechada em si, então sobrepor isso com uma outra de referência muito dura, talvez a gente tem tentado não fazer isso. Mesmo que a referência, sei lá, o material textual, que parece ser uma palestra meio séria, que muito rapidamente fica bem absurda, né? Porque em algum momento eu falo que as plantas ficam breacas com gin. Então eu sinto que é um pouco o desejo de ir abrindo esses lugares. Quer falar mais algo ou a gente leu da Yolanda? Podemos ler, estou pensando aqui. Ainda não consigo elaborar. A Yolanda escreveu para a gente. Eu não sei como foi para as outras pessoas, mas essa segunda parte das telas coloridas me incomodou um pouco os olhos. O brilho das cores me fizeram piscar muito para dar conta de ver. Quase que como uma intenção com que essas cores pudessem ativar um movimento no público, já que anteriormente as cores estavam mais tranquilas e em um estado mais meditativo, que estava sendo conduzido pela voz e a história contada pelo Renan.
foi uma mudança também em relação à semana passada. Semana passada a música vinha no escuro total. Só uma tela preta e você ouvia a música. E eu nem tinha, assim, muito louco você falar isso, porque eu nem tinha considerado que, de fato, o vídeo tem um rebaixamento de cor, que a saturação está bem baixinha, e o que eu tinha pensado era isso, que começava com a mudança das cores atrás do buraco. E depois ela vai para frente. Mas tem uma diferença muito grande das cores emitidas via um iPad no vídeo, que está com a saturação baixa, e a gente jogar em primeiro plano as cores sem nenhum tipo de trabalho nelas. Eu, inclusive, preciso ver como que foi isso via transmissão do YouTube, porque no programa que a gente está usando aparece bem lindas as cores, e eu vi rapidinho via YouTube, parece que tem alguma mudança mesmo da cor com o texto escrito em branco. Sim. Que fica meio estranho. Assim. Às vezes é legível, às vezes não. Quanto mais claro, tipo, amarelo deixa quase legível, né? Você não consegue ver nada. Tem essa variação. Mas a gente nem tinha pensado nisso, nessa coisa de uma ativa, porque é muito curioso, né? Isso que você coloca, eu acho bem bonito, de ativar o movimento do público via piscar, né? Sim. É muito legal, assim, de que o movimento de ação é olhar melhor, é piscar mais rápido, mas nem tinha passado pela nossa cabeça. Não, é legal ouvir essa. Porque é uma coisa que é, de fato, o que a gente está conseguindo fazer aqui, assim, de... Conseguir ativar movimento, né, no público via essa ferramenta aqui é muito interessante. Sim, pensar sobre, porque essa coisa das cores a gente nem está... É uma coisa que é muito específica desse vídeo, né? Não está em mais nenhum outro lugar. Eu acho que a gente tem trabalhado mesmo com essa paleta mais baixinha, assim, com bege, com laranja, com marrom, esse verde, né? Então, pode ser umas, assim. Como estamos? Ninguém mais escreveu nada. Temos uns 5 minutinhos para 6. Como estamos? Tem mais alguma coisa que gostariam de colocar? Oi, gente. Estou sem câmera, que eu estou numa internet meio precária. É a Marina. Oi, Mar. Oi, Mar. Oi. Pegando um ganchinho disso que a Yolanda falou, esse momento das cores mais puras, assim, foi super... ao mesmo tempo que ele tem uma certa irritação ótica, assim, para mim também foi um pouco difícil de olhar para a tela, eu estava com brilho alto, até abaixei um pouquinho o brilho da tela. Mas tem uma coisa interessante que parece que essas cores mais puras, elas fornecem dados mais diretos para nós, e foi um contraste muito grande, tanto com a relação com o texto, quanto com a relação com essa textura, né, do vídeo que vocês estavam apresentando. Eu fico imaginando sempre também nos meus experimentos aqui, a quantidade de informação que não passa, né? Porque dentro do espectro dos aplicativos e das conexões de internet e tudo mais, tem um monte de coisa que a gente está enviando e que não está chegando do outro lado, né? E vice-versa. E eu tive essa sensação, assim, de que essa coisa da cor parece que, nossa, eu estou conseguindo captar quase tudo do que está vindo de lá, né? E foi muito, muito lindo, porque acho que sensorialmente mesmo isso me trouxe apesar de visualmente ser um pouco desconfortável, tinha uma sensação de que eu estava recebendo uma coisa muito direta e muito clara. E também, apesar de eu amar as confusões e as sobreposições das camadas, assim, parece que distensionou algum lugar onde eu estava justamente cavando um buraco, cavando, de repente as cores, elas como se eu tivesse chegado em algum lugar, sabe, assim, depois de tanto cavar, não sei. Viajei aqui, mas foi uma coisa que eu me atentei, assim. Valeu, Mar. Isso que você... Deixa eu ver, a Yolanda escreveu, tem a ver porque eu senti o incômodo, não foi algo ruim. Então, agora que vocês falaram isso, eu lembrei de uma coisa, eu não sei se vocês viram
Saiu, acho que ontem, uma matéria que, inclusive, foi muito curioso que o Vitor me enviou. Eu estava lendo e o Vitor me marcou, porque tem essa coisa da nova onda das lives, que não tem mais a ver com entretenimento, tipo show do cantor sertanejo XYZ, mas tem a ver com ficar vendo pessoas estudando, dormindo, tem a ver com um outro tipo de... E assim, as pessoas têm muitas visualizações, e eu tinha começado a ver isso aparecer no meu YouTube, do tipo, estude comigo por 3 horas. E aí você abre o vídeo e aí tem a pessoa lá lendo um livro e meio tomando um café. Então tem um tipo de compartilhamento, e assim, as coisas estão mudando mesmo muito rápido, é muito curioso, assim, tem um tipo novo de compartilhamento que é de uma certa banalidade da vida, mas com algum campo de afeto, assim, tipo, tem alguém do meu lado estudando junto comigo, muito doido. Mas eu tô falando isso porque eu acho que, pelo menos para mim, cada vez mais essa experiência do impacto do vídeo, de alguma coisa que faz assim, nossa, uou, é algo que eu tenho achado difícil de ver. E essa coisa das cores veio para mim porque tem muito vídeo no YouTube de cores transformando, mas geralmente são uns vídeos que, sei lá, duram 10 horas. Então a cor transforma muito lentamente. E aí eu estava tentando achar material para fazer o desenho gráfico do site e eu achei esse vídeo que as cores mudam, só que elas mudam em 1 hora só. Então, isso faz com que elas precisem mudar muito rapidamente para fazer o círculo de mudança que é preciso lá para a programação daquele tal vídeo. E, de fato, ele dá um certo... Ele tem uma coisa meio quase de balada, assim, ele não é tão calmo, relaxante, vamos dormir. E, inicialmente, a gente pegou isso porque era o vídeo ele era o menor vídeo de tamanho mesmo para a live, mas eu acho que ele cria mesmo esse contraponto, com certo modo, quase de chatice que a gente está tendo em relação a esse universo, de ficar meio vendo, de saco cheio, desliga, e aí agora a gente, tudo bem tomar um café, sabe? Eu sinto que cada vez mais é isso. Tudo bem desligar a câmera, tudo bem fazer uma outra coisa e deixar em stand-by, versus isso que vem meio tapa na cara, assim, tipo, olhe para mim. Eu sou uma cor que vai mudar muito rapidamente e a luz é muito alta. Mas eu só consegui pensar isso com isso que vocês colocaram agora. Eu acho que tem mesmo um caráter sensível dessa coisa da cor que a gente estava usando meio aleatoriamente. Sem escolher tão conscientemente isso. E sem saber que efeitos produzia, porque a gente não tinha colocado isso para ninguém ver ainda, só nós dois tínhamos visto. E aí, vamos encerrando? Deu já meia horinha de fala. Acho que se alguém quiser colocar mais alguma coisa, senão acho que a gente pode encerrar. Eu tenho uma curiosidade. Fala, Suia. Mas eu não sei se é uma coisa muito longa, porque vocês estão querendo encerrar. Não, se pode você falar, quiser bater o papo, a gente está aqui. Sim. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Não, porque eu estava aqui pensando algumas coisas. Aí agora eu falei, como faz tempo, né, que eu também não tenho acompanhado, não vi a outra live, e no fim não consegui, eu adorei o título do seu texto, mas acabei não conseguindo ler, e vejo que essa... Então, agora mesmo eu pensei, falei, será que eles estão interessados nesse formato, ou eles estão sobrevivendo através desses recursos, assim, sobrevivendo, que eu digo artisticamente, no sentido da necessidade que a gente tem de compartilhar, né, os trabalhos, os pensamentos, as inquietações. Então, na verdade, eu me senti meio boiando aqui em algumas coisas que vocês estão conversando, mas aí eu fiquei com essa curiosidade, porque eu entendi que vocês estavam num outro caminho e que tem outras materialidades, e aí, de repente, veio um momento de compartilhamento que levou vocês a pensar nesses meios, nesses recursos, ou desrecursos, ou precariedades, ou enfim, sei lá. Não sei, provavelmente muitas coisas se colocaram, né? Vocês falaram, e obviamente se colocam. Mas aí eu fiquei um pouco curiosa com isso. E aí outra coisa também, daí
importa, que é outro assunto, sei lá, meio que eu não sei se é outro assunto, mas porque eu fiquei pensando também que é verdade, porque eu acho que esse formato ele provoca em mim como enfim, ele provoca ou permite ou uma certa distração, mas que eu acho que não é só desse momento. Eu acho que a gente fico pensando muito como a distração ela é importante também para todos os processos, inclusive psicanalíticos, né, Rafa? Bom, então eu também na minha distração aqui, eu também não, porque eu acho que é muito difícil, mas você está na sala da casa e sempre tem muitas coisas acontecendo, é muito diferente de uma sala de espetáculo ou de exposição, ou enfim. Mas nessa distração que eu fiquei que me chamou a atenção aí mais como um comentário. O primeiro era uma pergunta, mas agora mais como um comentário. Falei, olha que... Porque essas camadas, né, que vocês propuseram hoje, então, sei lá, é isso, tem essas camadas, que é uma planta em primeiro lugar, em primeiro plano, e depois esse buraco que revela que existem coisas acontecendo, e existem coisas acontecendo ao vivo, e existem coisas acontecendo também por outra imagem, por outra tela, né, que são, bom, quem sabe, né, eu poderia não saber, mas por acaso eu sei que eram referências da história da dança, enfim, trabalhos importantes e tal, e essa camada de texto que você chamou de palestra, né, que está mais referenciada às plantas, mas, enfim, falando, só para falar que, para mim, eu falei, interessante, porque parece que estabeleceu... para mim, a coisa do buraco não foi tão forte como foi forte para mim essa relação do que move, sabe assim, que está mais no texto, e que às vezes até parece que meio de propósito a planta era movida por alguma coisa, não sei se era por alguém ou pelo vento, ou enfim, mas entre não sei, essa movência assim de todas as coisas. Para mim, assim, um pouco tinha essas camadas meio que iam se amalgamando um pouco nessa ideia de movência de todas as coisas. E já estou falando demais. Depois a gente pode falar mais, porque eu sou tagarela. Então, isso era só um comentário. E depois... e eu fiquei curiosa, assim, em relação a essa discussão que vocês estavam do formato. Tentando falar meio rapidinho, resumidamente. Na verdade, isso não era um interesse nosso. Não. Uhum. Em momento nenhum, assim, esse formato, né? A gente não pensou a priori assim que começou, né, a pandemia e que a gente teve que ficar em casa, a gente não pensou em transformar o trabalho nesse formato em live, né? Muitas lives estavam acontecendo, né, de pessoas apresentando trabalhos de dança, tem acontecido ainda, tal, e não era um desejo nosso, assim. E aí eu falo de um lugar super pessoal que eu tenho uma dificuldade muito grande com essa ferramenta. Né? Estar na frente do computador nem é uma situação muito confortável para mim e tal. Então a gente não tinha esse desejo a priori. A gente fez uma proposta, como a gente está com o financiamento do PROAC, então a gente tem essa relação com o governo, né, de prestar contas, de pedir autorização para mudar o projeto, tudo isso. E a gente, a princípio, propôs transformar a performance ao vivo num vídeo que a gente produzisse, né, numa videoarte. Porque interessava ainda, né, como a gente estava falando sobre imagem na pesquisa, produção de imagem, fazia sentido para a gente transformar um trabalho que era ao vivo num trabalho em vídeo.
era uma transposição que fazia sentido. E a secretaria não aprovou. Então, a gente teve que dar mais uma volta no trabalho, na proposta, e aí acabou que a gente se sentiu um pouco obrigados, né, a propor, como parte de contrapartida, também a realização dessas lives. E no começo a gente ficou bem putos, e aí depois eu acho que foi isso, assim, o Rê, ele tem mais familiaridade com essas ferramentas, e ele comprou a briga, assim, de investigar como funcionavam esses programas, porque não era nosso interesse, tipo, colocar a câmera do Zoom e a gente... parecia que não fazia sentido pra gente, né? Colocar a câmera, abrir o Zoom e a gente fazer o que a gente estava fazendo antes, na pesquisa. E aí eu recomprou a briga de investigar esses programas que mexem com imagem, né, o OBS, que mexe com imagem em tempo real, né? E aí foi ficando mais interessante para a gente fazer esse negócio. Porque a gente conseguiu trazer questões do trabalho para isso, e eu acho que a experiência de fazer a live, no fim, também está trazendo coisas novas para o que a gente está pensando na pesquisa, assim. Foi meio esse caminho, né? Eu sinto que é isso, Su. Eu também não estou interessado. Beijo, Carla, as pessoas estão meio indo. Beijo para quem está indo, mas eu vou responder agora, Su. Que não estou interessado na live, a gente não estava antes, acho que assim que eu puder não fazer live, eu não quero fazer live, mas eu também, ao mesmo tempo, estou interessado em, isso também é muito pessoal, em fazer o melhor possível a partir dos meios que a gente tem para se expressar e comunicar e trocar nesse momento muito específico da nossa história. Não é só pessoal. Assim, mas aqui... Pessoal de dois. Eu acho que o motor foi um pouco esse, de falar, bom, gente, é o que a gente tem de ferramenta técnica no momento, não é a desejada, mas vamos lá. Vamos tentar fazer isso virar algo legal. E aí, respondendo o que você colocou da coisa das camadas, do vídeo, que quando você começou a falar, né, das referências, eu até pensei, nossa, né, acabei de falar da coisa de eu não quero muito pensar em referência que aparece no trabalho, mas a gente tem um trabalho que aparece referência o tempo inteiro. E isso tende a acontecer nos nossos trabalhos, mas tem muito, pelo menos, um desejo, e eu acho que a live ajuda nesse sentido, e a Suya, que conhece a gente, sabe, né, nesse domínio da imagem, de que as referências possam existir numa lógica quase de justaposição, no sentido de que não importa tanto no contexto do trabalho, que aquela primeira imagem da pessoa dançando é a Lori Filler, mas sim como aquilo, de certa forma, se vincula à imagem da planta que está na frente. Ao texto, um pouco, é menos importante qual é o livro vermelho, mas o fato de que o livro é vermelho, e que dentro daquele livro tem uma imagem de uma mulher com uma caveira. Sim, um pouco esse... e eu acho que a live deu uma dimensão que é boa de trabalhar disso, que é essa coisa chapada mesmo, né, da imagem que na performance ao vivo geralmente a gente não tem. E aí acho que a última coisa que a Suya colocou, que eu acho que vale pontuar, desse modo de expectação, desse desinteresse, de você poder... Que termo que você usou mesmo? Distração não é desinteresse. Você usou exatamente? Distração. Né? Não é sinônimo de desinteresse. Então, mas é que eu acho que os nossos trabalhos, geralmente, os trabalhos que têm longa duração, principalmente, eles abrem espaço para essa distração. E eu acho que eles, de certa forma, necessitam dessa distração, necessitam que o público um pouco canse, olhe para cima, pegue o celular e depois volte, aí vê que tudo mudou, sabe? Tem alguma lógica de tempo que a gente aqui parece que precisaria operar de um modo diferente para talvez conseguir produzir essa distração dentro desse vídeo curtinho. Mas quando eu falo em distração, eu penso menos em desinteresse e eu penso mais o interesse espalhado. Sabe um all over? Sabe um Pollock? Sim. Um pouco mais nesse sentido, não no sentido de chatice, não é isso. Tá bom? Só para ficar... Mas você acha que, só uma pergunta, você acha que esse espalhado existe no retângulo do vídeo do YouTube ou ele existe em relação à casa inteira?
no caso de um trabalho via live? Não sei se isso se aplica a todas as lives. Porque eu falei da sala, né? Eu falei dessa coisa. Mas é verdade, porque mistura, porque eu tô daqui de onde eu tô, tá totalmente misturado o que eu tô vendo, o que vocês estão apresentando para mim com o resto, né? Sim. Então, é verdade, essa distração. Mas depois quando eu pensei no all over, eu pensei também nessa distração que tem a ver também com a poética, que são essas várias camadas, quer dizer, não era só sobre a planta, não era só sobre o buraco, não era só sobre a imagem que estava no computador, eu acho, dentro do buraco, ou as ações de um corpo que ali, né? Tem também tem ali uma distração nesse sentido, assim, né? De que daí tem a ver com o que você está falando, quer dizer, do livro vermelho que você falou. Com essa tirada, não é a importância, essa não hierarquia, né? Talvez, dos elementos. Não é porque está a Aloy Filler lá que ela é mais importante do que a orquídea na frente. É um pouco, não sei se é isso, né? Sei. Eu acho que a tentativa é nesse caminho, Su. A gente agora está vendo tentando entender o que opera e o que não opera, mas é bem por aí, é dispersar mesmo as lógicas de atenção do trabalho inteiro, não à toa a gente é isso. Bota uns trabalhos em que fica muito tempo acontecendo a mesma coisa, o espaço inteiro está sempre aberto, a luz está sempre acesa, né? Você está sempre tendo que escolher o que você vai ver ou não. Boa sorte, sabe? A gente não vai dar o caminho das pedras. Eu acho que era mais assim, a pergunta era, talvez eu não fiz bem a pergunta, era também uma curiosidade de saber o quanto que essas lives, porque eu fiz uma pergunta mal feita, porque você deixou claro que o trabalho não é a live, mas assim, o quanto que essas lives estão, né, acho que era mais uma curiosidade assim, estão ajudando então a alimentar essas questões do trabalho, mas você já respondeu, só para... Então, porque a gente está forçando a barra para que elas ajudem a alimentar. Acho que uma coisa para a gente que tem sido importante nesse processo, e que acho que aparece no modo como a gente está organizando as lives, é se colocar em relação, colocar coisas em relação. Eu acho que essa coisa das camadas que você fala, para a gente é um pouco isso, assim, colocar coisas em relação, colocar a planta em relação com o papelão, essas materialidades que estão aqui, com imagens de dança que compõem a nossa formação, a nossa trajetória, com esses textos científicos sobre plantas, colocar em relação a gente se colocar em relação com essa situação, e relação no sentido de produzir alguma coisa